Segundo ano, lista de revisão para a prova. Nós vamos corrigir agora. Então, os exercícios de revisão para a prova. Questão 1. Marque a alternativa que contém apenas ácidos. O que são os ácidos? Ácido é tudo que começa com H menos a água. Então, na alternativa A, já começa com H2O, que é a água. Então, já não é a letra A. Letra B, você tem HBr, que é um ácido. Tem NaOH. NaOH, tudo que termina com OH é uma base. Então, também não é ácido. E KOH também base. Então, não é a alternativa B. Letra C. HNO3 é um ácido, porque começa com H. HCl e HBr também são ácidos, porque começam com H. Então, a alternativa correta do exercício 1, letra C. Letra B, você tem uma base, que é o LiOH, porque terminou com OH. Tem o CO2, que é um óxido, composto binário, que termina com oxigênio. E o KBr, que é um sal. Agora, no exercício 2, ele dá essa equação química aqui, ó. O que é uma equação química? Ela te mostra uma reação química. Antes da seta, você tem os reagentes. E depois da seta, você tem os produtos. A seta está indicando que ocorreu a reação química. Então, ele fala assim no 2. Considerando a equação química, os reagentes e produtos pertencem respectivamente às funções. Então, tem que ser na ordem, respectivamente. HCl começou com H, é um ácido. NaOH terminou com OH, é uma base. NaCl é um composto binário, mas não termina com O para ser óxido. Não é ácido, porque não começa com H, não é base, porque não termina com OH, também não é óxido, então só pode ser um sal. E a água, H2O, é um óxido, porque é um composto binário que possui o oxigênio no final. Então, alternativa letra C. Eu tenho ácido, base, sal e óxido. Letra C. Vamos para a questão 3, tem um gráfico. Vou colocar o gráfico aqui. Questão 3. Então, na questão 3, ele te dá aí o gráfico. Analise o gráfico abaixo e marque V se verdadeiro e F se for falso. Letra A. A 40 graus Celsius, a solubilidade de A é igual à solubilidade de B. Bom, para a solubilidade dar igual, aqui você tem no gráfico a temperatura em graus Celsius. E aqui você tem a solubilidade em gramas de soluto para 100 gramas de água, H2O. Aí ele fala 40 graus, você vai olhar a temperatura onde? No eixo X. A 40 graus é justamente o ponto de encontro das duas retas, das duas curvas, aliás. Não é reta, é curva. Então, aonde A e B se encontram é justamente a 40 graus. E o ponto de encontro das duas curvas é aonde a solubilidade é igual. Então, A e B são solúveis, no caso ele fala assim,
A 40 graus, a solubilidade de A é igual a de B? Verdadeiro. Então, a letra A, verdadeiro. Letra B. A solubilidade de A é um processo exotérmico e as solubilidades de B e C são processos endotérmicos. Como é que a gente olha isso no gráfico? Você vai olhar a curva. A curva de A é uma curva decrescente. Toda vez que a curva for decrescente, o processo é exotérmico. Por quê? Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Então, a gente fala que o processo é exotérmico. Agora, quando eu tenho curva crescente, que no caso é a letra B e a letra C, são curvas crescentes. São processos endotérmicos. Ou seja, endo significa para dentro, consome temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o coeficiente de solubilidade. Então, são processos que se beneficiam do calor. Quanto mais calor eu forneço, quanto mais temperatura eu coloco, maior a solubilidade de B e C. Então, essa também está verdadeiro. Porque ele falou que A é exotérmico, curva decrescente é exotérmico. E B e C são curvas crescentes, endotérmico. Então, verdadeiro. Letra B, verdadeiro. Letra C. A 20 graus, a solubilidade de C é maior que B e A. A 20 graus é aqui no comecinho. Aí ele fala que a solubilidade de C é maior que B e A. Como é que eu vou olhar quem é mais solúvel? Eu vou olhar a temperatura que ele falar, no caso ele falou aqui a 20 graus, e vou subindo. A curva que estiver mais alta é a substância que é mais solúvel. A 20 graus, se você ver, o C está mais baixo das três curvas, então ele é o menos solúvel. Quem é mais solúvel a 20 graus é o A. Claro que isso vai mudando, né? De acordo com a temperatura. A 100 graus já é o B aqui, que é a curva mais alta. Por isso é importante você analisar o gráfico. Ele falou, a 20 graus a solubilidade de C é maior que B e A? Falso. Quem é mais solúvel a 20 graus? A letra A. O C é o menos solúvel dos três a 20 graus. Por quê? Porque a curva está mais baixa. Toda vez que você olhar no gráfico uma temperatura, a curva que tiver mais alta é a substância mais solúvel e a curva que tiver mais baixa é a substância menos solúvel. Então tá falso porque ele falou que a C é mais solúvel e não é. A curva mais alta é a A. Letra D. Ao adicionarmos 240 gramas de B em 300 gramas de água a 60 graus Celsius, obteremos uma solução saturada. 60 graus, vamos olhar lá, 60 graus, mais ou menos aqui. Aí você tem que pegar a temperatura, 60 graus, ir lá na curva de B e olhar o valor da solubilidade. A 60 graus, a solubilidade de B é 80. Perceba aí. Então, como é que você olha? Olha a temperatura que ele deu, 60 graus. Ele está falando da substância B. Então, você vai lá e marca o ponto na curva B. E olha o valor do coeficiente de solubilidade. A 60 graus, eu consigo dissolver 80 gramas de B em 100 gramas de água. Letra D. Então, eu olhei no gráfico, eu tenho 80 gramas para cada 100 gramas de água.
O que ele está falando no exercício? Se adicionarmos 240 gramas de B em 300 de água. 300 de água não é 3 vezes mais? Porque a tabela, o gráfico no caso, está para 100 de água. Então eu sei que a 60 graus eu consigo dissolver 80 gramas em 100. Aí ele está falando em 300 de água. 300 não é 3 vezes mais? Quanto de B eu posso dissolver? 3 vezes 80, 3 vezes 8, 24, 240. E é exatamente isso que ele afirma. Ao adicionarmos 240 gramas de B em 300 gramas de água a 60 graus, obteremos uma solução saturada? Sim, que é exatamente o ponto do coeficiente. Se fosse um pouquinho abaixo do coeficiente, seria insaturada. E se ele colocasse mais de 240 gramas em 300, seria saturada com corpo de chão. O ponto do coeficiente é exatamente os 240. Então, sim, obteremos uma solução saturada, verdadeira. Então, a letra D, verdadeiro. Marque verdadeiro para a letra D. E a letra E. A 100 graus, ao adicionarmos 90 gramas de C em 100 gramas de água, obtém-se uma solução saturada com corpo de chão? Vamos olhar no gráfico, a 100 graus, qual que é a solubilidade de C? 100 graus está aqui, deixa eu apagar isso aqui. Curva C. A 100 graus dá mais ou menos isso aqui, ó. Também é 80. Olha agora na curva C, 100 graus, que é o que ele falou. Curva C, qual que é o coeficiente de solubilidade? 80 gramas em 100. Essa é a letra E. Então, ele está falando 100 graus, qual que é o coeficiente de solubilidade? 80 gramas em 100 de água. Aí ele falou o quê? Ao adicionarmos 90 gramas de C em 100 gramas de água, obtém-se uma solução saturada com corpo de chão? Sim, verdadeiro. Letra E, verdadeiro. Por quê? Eu olhei aqui no gráfico a 100 graus Celsius, a solubilidade de B é 80 gramas em 100. Esse é o limite, é o coeficiente de solubilidade. Se ele coloca 90 gramas, que é um valor maior que 80, 80 vai dissolver, que é o limite, que é o coeficiente de solubilidade, e as outras 10 gramas vai ficar no fundo do recipiente. Então, vai ser uma solução saturada com corpo de chão, verdadeiro. Então, ficou aí VV, F, VV, a resposta do número 3. Vamos para a questão 4. Questão 4 fala o seguinte: marque a alternativa que possui apenas hidrácidos. O que são os hidrácidos? São ácidos que não possuem oxigênio. Ácido é tudo que começa com H menos a água. Mas aí eu posso classificar os ácidos em dois grandes grupos. Os hidrácidos, que são ácidos que não têm o oxigênio, e os oxiácidos, que são ácidos que possuem o oxigênio. Então, a única alternativa que você tem aí, apenas hidrácidos, é a letra C. HBr, HCl e H2S. Então, número 4, letra
C. Número 5. Faça a associação correta entre as colunas abaixo. Então, você tem o item 1, 2, 3 e 4. É para você identificar quem aí é ácido, quem é base, quem é óxido e quem é sal. O item 1, você tem substâncias que terminam com OH. Tudo que termina com OH é base. Então, NaOH, CaOH2, NH4, OH, tudo que termina com OH é base. Então, número 1, base. Número 2, NaCl, KNO3, Na2S. Se você olhar e perceber, não são ácidos, porque ninguém começa com H. Não é base, porque não termina com OH. Não pode ser óxido, porque não é binário. E terminar com O, você tem até o KNO3 que termina com O, mas não é binário. Então, só pode ser sal, NaCl, que é o cloreto de sódio, né? Nosso sal de cozinha. Então, são sais. Então, o item 2, sais. Item 3, HCl, H2SO4, HNO3. Todo mundo começou com H e não é água, então são ácidos. Então, número 3, ácidos. E o último, número 4, CO, Al2O3, Pb3O4, todos são binários e terminam com oxigênio, são óxidos. Então, número 4 são óxidos. Então, a numeração ficou 3, 1, 2, 4, letra D de dado. Questão 6 tem um gráfico, vou colocar o gráfico aqui. Ixi, não quer apagar. Questão 6. Tem um gráfico. E tem alguns pontos aí. Ponto B, ponto A, C e D. Classifique as soluções representadas pelos pontos A, B, C e D no gráfico. Lembrando que toda vez que você tem uma curva de solubilidade, qualquer ponto abaixo da curva, você tem uma solução insaturada. Todo ponto exatamente em cima da curva, você tem uma solução saturada, porque está no limite do coeficiente de solubilidade. E depois da curva, acima da curva, qualquer ponto acima da curva, você passou o limite. Então, a gente pode considerar ou classificar a solução em saturada com corpo de chão ou supersaturada. Então, vamos classificar? Ó, letra A e C, eu posso classificar como supersaturada ou saturada com corpo de chão. Todas as duas classificações estão corretas. A letra B de bola, tanto faz a ordem aqui, tá? A letra B é uma solução que está abaixo do coeficiente de solubilidade, porque está abaixo da curva. Então, é uma solução insaturada. E a letra D está exatamente em cima da curva. Qualquer ponto exatamente em cima da curva, não importa se está mais em cima ou se está mais embaixo, no início da curva, é uma solução saturada.
porque está exatamente em cima do coeficiente de solubilidade. Ok?